Nossa aula é sobre os primeiros pensadores gregos, essa chamada filosofia inicial no século VI a.C., que surge principalmente nas ilhas gregas, ali próximas de Atenas, que era uma cidade-estado na época. Não existia o país de Grécia, existia um império, né? E existiam cidades-estado, cada cidade com sua independência. E era uma época de muita prosperidade. Ora, a filosofia então surge no século VI a.C. e surge ainda muito presa ao mito. Ao mesmo tempo que ela tenta se desvencilhar, se desamarrar, se desligar da explicação baseada apenas na fé, na crença, na poesia, na beleza, no sobrenatural, ela tenta criar uma forma racional, calculada, né, de rácio, cálculo, né, de onde vem raciocínio, uma forma calculada, lógica, logos é raciocínio, razão em grego. Essa é a novidade, a grande novidade que a filosofia traz, os pensadores originários, os primeiros, chamados pela história da filosofia de pré-socráticos, por estarem antes de Sócrates, pré-socráticos. Sócrates foi um pensador muito importante, então acabou que nessa divisão os primeiros pensadores gregos, que são vários, vou citar o nome de alguns aqui, são chamados pré-socráticos. O que eles trazem de novidade? O que a razão grega, a filosofia traz de novidade? Ora, a razão grega é uma construção complexa que une saberes que foram trazidos da convivência dos gregos, da aprendência, né, desse aprendizado dos gregos com fenícios, persas do Oriente, chineses, egípcios, etíopes e outros povos da África. Então se aprendeu muito com várias nações, várias culturas, a escrita, a matemática, as leis escritas, a forma de pensar, o compor o alfabeto e, sobretudo, se aprendeu uma forma de tentar explicar calculando. E, somado a isso, uma forma de fazer política a partir do debate, a partir da discordância. Isso vai fazer com que os filósofos comecem assim, então, tentando explicar novamente o universo, os planetas, né, o cosmos todo, a ordem, explicar os planetas, a própria Terra, o Sol, a Lua, as estrelas, tudo aquilo que se via no céu à noite, nos céus, né? Explicar o tempo, a variação de temperatura, de clima, explicar a vida, a morte, explicar a vida humana, o comportamento humano, explicar a natureza, os animais, as plantas, os elementos, mas não mais por crenças, por curas sobrenaturais ou belas, mas por algo chamado lógica, o logos, o raciocínio, o estudo. O estudo é inventado pelos gregos, não, mas ele, digamos assim, é adaptado, pegando vários elementos de várias culturas. E a gente sabe que várias culturas fizeram isso, os povos pré-colombianos aqui, incas, maias e astecas aqui da América, e também os nossos indígenas do Brasil, né, os tupis e outros grupos. Também algumas etnias da África e outras da área da Austrália, da atual Austrália e outros lugares do mundo, já desenvolviam formas de explicar os astros, de calendário, e formas muito boas, por sinal. Então, esses povos todos que eu citei, povos antigos, babilônicos, né, tinham formas de explicar a realidade que já começavam a pensar a razão, que os gregos fazem de modo muito inteligente, é se conectar com várias dessas formas de explicação, se não todas, porque os gregos não tinham contato com os povos aqui da América, mas daquela área do Oriente, da África, eles tinham. Então eles aproveitam isso, os filósofos, e desenvolvem uma maneira de explicar diferente. Eles conseguem explicar tudo? Não. Até hoje não se conseguiu explicar tudo pela filosofia e pela ciência, não é? Mas eles tentam. Nessa tentativa, então, eles ficam um pouco lá e um pouco cá. Um pouco lá é porque, mesmo começando esses pensadores originários, os pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, Demócrito, Leucipo, Xenófanes,
vários desses pensadores, então, vão ser pessoas como Tales também. Vários desses pensadores vão ser escritores, vão escrever filosofia, vão escrever uma tentativa de explicação, tradução para o latim do livro de vários deles é De Rerum Natura, sobre a natureza. Escrever sobre a physis, na verdade, que é todo o cosmos. Eles entendem essa palavra physis como tudo que existe. A physis, alguns traduzem por natureza, mas para esses filósofos é muito mais. Entendam, o que faz parte da physis para os filósofos, que eles tentam explicar? A physis é animais, plantas, o solo, o ar, a água, o fogo, mas também os planetas, os deuses, porque os gregos acreditavam em vários deuses. Os deuses estavam na physis. Daí a ideia que os deuses estavam por aqui morando num monte, né? No Monte Olimpo. Os seres humanos fazem parte da physis, dessa natura, né? E também nosso pensamento, nossa alma, nosso espírito faz parte da physis. Então tudo está junto, não existe o aqui e o fora daqui, além deste mundo. Não existe o sobrenatural. Para os filósofos gregos, os pré-socráticos, a physis é tudo. Tudo está interligado. Lembrem que é muito comum, né? Inclusive na Bíblia, em outras religiões de outras civilizações também antigas, essa ideia de que Deus, quando é um Deus só, no caso do monoteísmo, ou os deuses se encontravam por aqui, né? Em montanhas, em lugares escondidos, em lugares distantes, mas estavam por aqui, nesse planeta, nesse cosmos, tá? Então esse lado de pensar a physis com essa forma poética de que tudo está próximo, tudo está interligado, isso é impressionante, isso é algo herdado também dos mitos, dessa ideia de que tudo está conectado, certo? Então, uma outra herança, um outro ponto desse pé lá atrás que a filosofia tinha, que a razão, que o raciocínio ainda tinha, é a poesia no jeito de falar, uma linguagem poética, bonita. Muitos deles escreveram poemas para fazer a sua filosofia, até porque a poesia era a linguagem mais, digamos assim, fácil de aprender. Até hoje, não é? Se você tem uma música enorme, como tem ritmo, tem poesia, tem uma rima, você lembra da música toda depois de um tempo. Agora, um texto que não é em poesia, não é poema, para você lembrar dele, memorizar, você demora muito. Né? A própria Bíblia é escrita em versos, versículos, né? Como um grande poema. São vários poemas que se juntam na Bíblia. Assim também o Alcorão dos muçulmanos, assim também o Talmud e a Torá dos judeus, dos hebreus. Ora, então nós vamos ter a filosofia herdando essa linguagem poética, dando um sentido também de interligação, de conexão entre as coisas, que tem a ver muito com o mito, né? De que tudo está vivo, é a ideia que o filósofo Heráclito fala de pantarrei, tudo flui, tudo está vivo, tudo está cheio de vida, é o panteísmo, né? Tudo está cheio de deuses. Significa o quê? Que todo o universo importa, desde uma pequena formiga, um pequeno ser invisível, até eu ou qualquer outra pessoa, qualquer planeta, tudo é feito da mesma coisa. E aí vão surgir, claro, as teorias, que a gente vai ver depois, as mais impressionantes, de filósofos que falam de coisas 6 séculos antes de Cristo, pessoal, cerca de 3.000 anos atrás, que são estudadas e são muitas delas comprovadas hoje em dia na ciência. É impressionante. Então, a gente vai ter essa filosofia bebendo no passado do mito, mas também trazendo coisas novas. Quais são as coisas novas? A tentativa de explicar tudo por uma síntese, ou seja, em vez de, como no mito, ter uma história para cada coisa, uma história para o sol, uma história para a lua, uma história para os trovões, uma história para a guerra e assim por diante, deuses diferentes, a filosofia vai tentar explicar tudo a partir de um princípio, de uma ideia só, de uma síntese. Uma ideia que explica todo o universo, todo o cosmos. É possível? A pergunta para a gente é essa. É possível explicar com um só conceito, uma só ideia, tudo que existe? Qual é a coisa que, se eu explicar, explica tudo? Para eles, essa coisa é arqué. Arqué, princípio. Daí que vem a arqueologia, né? Então, a filosofia antiga grega, dos pré-socráticos, dos pensadores originários, vai ser a busca da arqué, a busca de um princípio explicativo que vai definir, vai explicar tudo o que acontece na nossa vida, dos animais, dos planetas, tudo, dos deuses
É aquilo que explica toda a física, todo o cosmos. E que arqué é essa? Cada filósofo vai ter a sua resposta sobre o que é o arqué, qual é o princípio. Para a gente terminar, uma comparação. No caso de um ser humano, o que seria a sua arqué? A arqué é um princípio, não é o começo. O meu começo é o dia que eu fui gerado com meu pai e minha mãe. O dia da fecundação, enfim. Eu posso marcar no calendário o dia, eu posso fazer uma pesquisa e ver que dia. Eu posso marcar também o meu princípio quando eu nasci no hospital, onde a pessoa tiver nascido. Mas isso, na verdade, não é bem um princípio, é o começo. O que é marcado com uma data no tempo é o começo. O princípio é diferente, pessoal. O princípio vai te acompanhar até o final da tua existência. Então, o que é o princípio, o que é arqué, é aquilo que se encontra com você, é aquilo que define você, é aquilo que se não tiver mais, você não existe. O que é, segundo esse exemplo simples, que segundo o nosso entendimento ocidental, né? Se não existir mais, nós, seres humanos, não existimos mais. Nosso espírito, não é? Nossa alma racional. Então, se esse espírito é o que sustenta a gente vivo, quando a gente morre, quando passa a não existir mais, a ideia é de que a gente perde isso que é mais importante para nós. Porque o princípio, ele acompanha a gente a vida inteira. Então, o princípio é aquilo que faz você existir e que te mantém existindo enquanto ele estiver ali com você. Se não tem mais princípio, não existe mais. Então, a pergunta dos pré-socráticos é: qual é o princípio de todo o universo, de todo o cosmos, de toda a física, de tudo que existe, de toda a natureza, de tudo, planetas, deuses, de tudo? Qual é a arqué? Qual é a alma do universo? Qual é o espírito de todo o universo? Então, qual é a ideia que eu preciso entender e a partir dela, se eu entendê-la, eu vou poder, com ela, com essa ideia, com esse conceito, explicar tudo que existe. É isso. Até a próxima.